Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Prazer estar falando aí com todos vocês. Deputado, por que um novo refis? Olha só, a crise econômica que assolou o país nos últimos meses, nos últimos tempos, deixou as empresas que, além das suas dificuldades normais, tiveram muito mais dificuldade porque caíram as vendas, o mercado desapareceu, os clientes foram embora e o aperto foi generalizado. Então, grande parte hoje das empresas, centenas, eu diria que milhares de empresas, estão inadimplentes com o fisco. Não conseguem certidão negativa para participar de licitações, não conseguem buscar crédito no mercado, enfim, estão alijados do sistema, e quando nós precisamos de uma recuperação econômica, e aí a dificuldade se acentua. Por conta disso, por conta de pedido de várias federações, inclusive confederações empresariais, nós colocamos dentro de um projeto que nós vimos relatando um espaço para um novo refis. Um refis um pouco diferente daquele que tem sido feito nos tempos anteriores. Um refis onde nós mudamos indexador de taxa Selic para o IPCA, onde nós retiramos multas e juros absurdos, abusivos, eu diria até, e nós estendemos esse refis para um longuíssimo prazo. Se os estados da federação, os 27, tiveram o beneplácito do governo para alongar as suas dívidas por 20 anos, por que é que as empresas que são geradoras de emprego e renda e que proporcionam o verdadeiro desenvolvimento do país não podem ter também o mesmo benefício? Deputado, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal são contra a abertura desse novo programa de parcelamento das dívidas, mostrando o seguinte, que as pessoas fazem o refis, pagam uma pequena parte do refinanciamento, né, e depois param de pagar. Limpam o nome, mas depois voltam a sujar o nome lá, a ter dívidas com o governo não pagar. Isso não é um motivo suficiente, deputado, porque no caso de estados e municípios, quando eles deixam de pagar, a União deixa também de fazer os repasses constitucionais. A União já retira o dinheiro na boca do caixa. Essas pessoas vão de novo fazer um refis e não vão pagar? Não é verdade isso. Primeiro que hoje nós estamos numa condição diferenciada das anteriores. Hoje nós temos necessidade premente de um refis, como eu disse, não só pelas condições normais de mercado, mas por condição atípica que aconteceu em função da crise generalizada que nós tivemos. Nós não concordamos com a Receita, principalmente com os técnicos da Receita, que consideram que empresário bandido, empresário não cumpre a sua obrigação. Ora, a grande maioria das empresas, dos empresários, são pessoas de bem, pessoas que proporcionam o desenvolvimento e o crescimento. São pouquíssimos que fazem essa inadimplência por uma vontade aleatória. São pessoas que, de fato, não conseguiram honrar os seus compromissos. Todos que são... A classe empresarial sabe, diante de uma crise, diante de dificuldade, você tenta buscar primeiro o pagamento do salário, do funcionário, dos fornecedores, principalmente mais importantes para manter a sua atividade. Muitas vezes nem sequer banco hoje as empresas estão pagando. Outro dia, uma estampa de um jornal importante do país demonstrou que 49% das empresas não estão conseguindo pagar nem sequer o juro das suas dívidas. É evidente que daí
por conta dessa situação toda, não estão conseguindo pagar o fisco, né? Que, via de regra, é o último que é pago. Então, vamos dar uma oportunidade para as empresas colocar a sua situação em ordem. Grandíssima parte do empresário são pessoas de bem. Eles querem ter oportunidade de colocar a sua vida em ordem. Outro fator que tem que ser levado em conta: a partir do momento que eu coloco em ordem a vida do cotidiano das empresas, eu tenho também o recolhimento normal das empresas, o imposto do dia a dia. Eu dou oportunidade para pagar o para trás, mas eu consigo fazer com que ele pague o do dia a dia para frente, coisa que nem isso hoje ele está fazendo. Uhum. Já foram feitos 27 parcelamentos especiais desde 2000. O senhor pega e lembra aí, e eu concordo com o senhor, que boa parte dos empresários, a maioria dos empresários, né, querem andar corretamente. Mas esse refis desta forma não vai beneficiar exatamente quem anda incorretamente, quem pega não. Faça uma pesquisa dentre as empresas ou nas federações, na própria Fiergues, veja a quantidade enorme, mas enorme mesmo, de empresas hoje que estão inadimplentes com o fisco. Empresas boas, empresas tradicionais aí do próprio Rio Grande do Sul. E aí eu pergunto, essas empresas estão com a sua situação de inadimplência por conta do mau empresário? Não. Estão inadimplentes por causa de uma má situação que o governo criou. Uma crise que foi proporcionada pelo próprio governo. Essas empresas são empresas, a maioria delas bem organizadas, bem estruturadas, mas que, diante da crise, não tiveram mais condições de pagar as suas contas com o fisco. Uhum. O senhor hoje tem uma ideia de quanto seria o desse novo refis aí? Olha, eu não sei exatamente o número, eu não sei, mas nós fizemos uma conta, os técnicos, a consultoria da Câmara nos acenou que o parcelamento desse novo refis traria para dentro do Tesouro, da Receita hoje, um valor próximo de 20 bilhões por mês de adicional de receita. Eu pergunto, isto é pouco dinheiro para o governo? Não, é muito dinheiro. Além de um número muito grande de impostos regulares do cotidiano que também voltam a ser pagos e aumenta, consequentemente, a arrecadação. Estamos conversando com o deputado Alfredo Kiefer, PSL do Paraná, relator do projeto que inclui, na questão da renegociação da dívida, da reestruturação da dívida dos estados, esse refis também para empresários e pessoas físicas com dívidas com a Receita também? Também todos os devedores do Tesouro, não é só empresas com fisco. Um outro ponto que eu queria abordar, que nós colocamos também no nosso substitutivo, é o PL 3337, ele pode ser acessado no site da Câmara, ele está no inteiro teor. Nós colocamos uma outra prerrogativa que todos os países do mundo inteiro têm, com as dívidas listadas que já estão em dívida ativa, que é o Instituto da Dação em Pagamento. Dívidas ativas incobráveis de difícil recuperação, que o Estado possa também proporcionar a dação em pagamento. A pessoa vai, liquida os seus impostos com um patrimônio, com um bem. Nós nominamos a Caixa Econômica como avaliador do bem a ser entregue, do imóvel a ser entregue, tá? Ele entra com o processo, lógico, isso tem que ser normatizado pela Receita. Ele entra com o processo na Receita e faz a entrega de um patrimônio, de um terreno, de uma casa, e a Receita depois faz o leilão,
entrega para o município, é mais renda que entra e mais possibilidade de permitir que o contribuinte coloque a sua vida em ordem. Só para eu avançar nessa questão, então. Há uma questão no Rio Grande do Sul que sempre vem à tona na troca de governos. Por que não cobram a dívida? E aí os governadores já passaram, todos os partidos, ou os grandes partidos, pelo menos pelo Palácio Piratini, dizem o seguinte: tem uma parte que está ali inscrita em dívida ativa que não tem como cobrar, porque as empresas quebraram, faliram, houve falência. Nesse caso, tem como o Estado acionar também, porque hoje o Estado diz que não tem como fazer acionar, por exemplo, a pessoa física responsável pelo patrimônio. Isso vai estar incluído no seu projeto? Olha, o Estado ir atrás também, o Estado ir atrás também está difícil, segundo os governadores que passaram pelo Palácio Piratini. Olha só, já que a gente está numa boa conversa, deixa eu ampliar um pouquinho. Nós temos um projeto de lei complementar com o número de 181, da onde veio toda essa situação de refis, de dação em pagamento. Eu sou relator substitutivo, criei um substitutivo para permitir que União, Estados e municípios possam alienar a sua dívida ativa. E aí eu entro na sua questão, inclusive dos estados e municípios. Nós mudamos um artigo do Código Tributário permitindo que os entes federados possam vender a sua dívida ativa. Vendido. Vender de fato, não ceder ou emprestar por conta de garantia. Você pega o Estado, digamos, vamos pegar o exemplo aí do Rio Grande do Sul. O Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, a Fazenda Estadual, tem créditos em dívida ativa incobráveis ou de difícil recuperação. Ela pega esses lotes e faz leilão dessa dívida. Se o Zé Mané, que é um devedor, que não tem garantia, que não tem patrimônio, e a dívida é de muita difícil recuperação, ela tem um valor. Vai leiloar por quanto? 5%, 10%, 20%. Agora tem o cidadão que tem bens, que tem patrimônio e tal, essa dívida vale mais. Então nós estamos também permitindo que se faça uma limpeza geral da dívida ativa, só para que a gente tenha uma ideia. A União tem 1,5 trilhão de créditos a receber de dívida ativa na gaveta, não só na gaveta, mas em execução na Procuradoria na PGR. E outros 600 bilhões em execução normal. Vamos fazer dinheiro disso e vamos permitir também que o contribuinte possa colocar a sua vida em ordem. Tá. O senhor, nesse caso aí, agora o senhor já colocou mais um projeto, mas voltando ao nosso papo original, né? A reestruturação da dívida dos estados e esse refis, em quanto tempo pode ir a plenário essa questão? Olha, nós estamos agora tratando, ele está indo direto de uma comissão de finanças, da qual eu sou titular e da qual eu sou o relator, levando o projeto direto ao plenário. Nós pedimos, ele está na pauta para votação da urgência, e aí, na sequência, a votação da matéria, e esperamos que nas próximas semanas a gente vota esta matéria e que ela vá para o Senado e seja também aprovada lá, e aí vá a sanção presidencial. Tá, eu estou lendo aqui no Estadão, Kieffer informou que tem apoio dos governadores e prefeitos para os 2 projetos. Segundo ele, o assunto foi debatido com o presidente Michel Temer durante o jantar no Palácio da Alvorada, realizado domingo passado, para pedir o apoio dos deputados à PEC do teto dos gastos públicos. Temer, disse o relator, orientou o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para fazer gestões junto à base de apoio do governo no Congresso para apoiar os 2 projetos. Kieffer disse que as propostas vão ajudar a elevar a arrecadação, não só da União, como também para governadores e prefeitos. Com esse apoio do presidente, com a base que tem hoje, o projeto está garantido que passa na Câmara, é isso? Olha só, o nosso conterrâneo Eliseu Padilha, eu estive 2 vezes com ele mostrando o projeto, conversei com técnicos
da Casa Civil, e quem terá que dar conta de fazer os ajustes e de fazer o encaminhamento com a Fazenda é o próprio governo. Mas nós tivemos pedido da parte dos governadores, junto ao presidente da Câmara, que acelerasse o encaminhamento, o trâmite do projeto, porque é de interesse dos governos do Estado fazer dinheiro com a venda, principalmente dessa questão da dívida ativa. No caso, com o presidente Michel, estávamos o presidente Michel e o Eliseu Padilha, e abordamos de ampassão, vamos chamar assim, o assunto. Olha, eu tenho esse projeto tramitando, eu gostaria de ter o apoio do governo, porque quando o governo entra efetivamente no tema, a gente sabe que as coisas têm um trâmite muito mais rápido, claro. E esse assunto é de interesse também do governo federal, do Tesouro, que vai aumentar a sua arrecadação. Tá, mas não está, então, portanto, consolidado esse apoio ainda. O governo, pelo que o senhor está me dizendo, vai estudar o projeto de novo, é isso? Não, a Casa Civil já tem o projeto, os técnicos já têm, e agora há que se fazer um trabalho de convencimento, de persuasão, principalmente por parte da Fazenda. Agora, quem decide são os deputados no trâmite, na aprovação do projeto, e vai do interesse do governo, mesmo com o questionamento da Receita, mas eu acho que eles ainda têm que se ater um pouco mais profundamente no projeto, e eu tenho certeza de que nós teremos também a aprovação da Fazenda nessa matéria. Tá bem. Só para fechar, não sabia que o senhor era gaúcho. Gaúcho de onde? Eu até na quinta-feira, na audiência de comemoração aos 50 anos do MTG, eu fui à tribuna fazer um pronunciamento, cumprimentar a gauchada. Eu disse que eu sou gaúcho de nascimento da região das Missões e paranaense por adoção. Eu sou nascido no município de São Paulo das Missões, aí, bem no oeste do Rio Grande do Sul, divisa lá com a Argentina. Deputado Alfredo Kiefer, PSL do Paraná hoje. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Um grande abraço a todos os irmãos do Rio Grande, aos ouvintes da Rádio Guaíba. Um bom dia a todos.